pessoal, vamos aqui mais um exercício de mecânica dos materiais, né? Esse exercício aqui introdutório, a gente quer saber quais que são os esforços internos nesse ponto C dessa viga aqui, é uma viga em balanço, engastada em A, livre em B, com carregamento, né, distribuído triangular, sendo que no ponto A ele vale 270 Nm e no ponto B ele é zero. Então, quais são os esforços internos no ponto C? Essa que é a pergunta do exercício. Esse tipo de exercício a gente tem duas opções. A gente pode fazer um corte e guardar a parte CB, ou fazer um corte e guardar a parte AC. O mais fácil, mais simples, é fazer o corte e guardar a parte CB, porque você aqui calcula pelas equações de equilíbrio diretamente as forças internas em C. A outra opção AC, a gente precisa primeiro ver a reação do apoio em A e depois poder usar as equações de equilíbrio para achar, né, o que temos em C, fora que o carregamento distribuído quando a gente corta em C, ele vai ser algo, né, não é mais triangular, nem retangular, então fica um quadrilátero um pouco mais complicado. Eu vou fazer o seguinte, vou primeiro resolver com CB, porque é a maneira mais fácil, né? Se fosse apenas resolver esse problema numa situação de concurso, algo que você precisa de agilidade, faça dessa forma. Mas vou fazer também o AC por questões didáticas, porque tem algumas questões interessantes, né, na abordagem quando a gente usa o corte AC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o CB. Então, vou fazer o novo diagrama de corpo livre, guardando a parte CB. Então, desenhamos aqui a parte CB, e aí em A a gente tinha 270 Nm de carregamento. Uma pergunta que a gente pode se fazer é qual que seria o carregamento, né, total no ponto C, porque assim a gente vai conseguir a força equivalente, né, depois desse carregamento distribuído. Então vejam o seguinte, se a gente tem, né, considerando B como se fosse 0 e A como se fosse 9 metros, né, a gente tem aqui em 9 metros, uma regrinha de 3, temos 270 kN/m. Então, em 100 metros, quantos teremos? X. X igual 270 vezes 6 sobre 9 igual a 180 Nm. Então, a gente vai ficar aqui 180 Nm/m. Beleza. Agora a gente quer saber também quais que são os esforços internos. Em relação aos esforços internos, eu vou marcar aqui do lado no ponto C, que foi onde a gente fez o corte, o momento fletor dos esforços internos. Veja que a convenção, o momento fletor vai ser positivo quando ele comprime as fibras superiores. Eu vou colocar aqui de acordo com a convenção. Depois, se der negativo, quer dizer que ele é contrário ao que eu assumi aqui, MC. E nosso VC também vou colocar de acordo com a compressão, indo para cima quando a gente faz o corte VC. Visto que eu quero achar as forças internas, eu vou substituir esse carregamento distribuído, né, e só num ponto único, pela carga equivalente. O carregamento equivalente vai ser 180 vezes 6 metros, que é o tamanho entre C e B, dividido por 2, porque é um triângulo, então se fosse retângulo seria completo, um triângulo vai ser dividido por 2. E o ponto de aplicação dele vai ser o quê? O pessoal sempre lembra que o triângulo, o centroide é 1/3 ou 2/3, mas sempre confundem onde que é, né, esse 1/3 ou 2/3. Lembrem que o centroide vai ser onde a gente vai ter mais área aqui. Então vai ser a 1/3 de C ou 2/3 de B. Como o de C a B tem 6 metros, então vai ser a 2 metros de C. Então temos aqui 540 newtons, né, como força equivalente a esse carregamento distribuído. E posso colocar aqui novamente o nosso MC, o nosso PC. Agora, para achar nossos esforços internos, podemos usar o somatório
das forças em Y igual a zero, então a gente vai ter VC para cima menos 540 para baixo igual a zero. Logo, VC igual 540 newtons. O somatório dos momentos em relação a um ponto que eu posso escolher, por exemplo, o ponto C igual a zero. Então teremos, né? Eu posso estipular nesse meu somatório dos momentos um sentido para ser positivo. Eu normalmente costumo escolher o sentido saindo do plano como positivo. Então vou considerar aqui positivo saindo do plano, mesmo que alguns livros usem o contrário, tá? Então, nesse caso aqui, o MC, como eu coloquei aqui, ficaria negativo. Menos MC, né? VC não realiza momento, porque a gente está calculando o momento em relação ao ponto C, e VC está aplicado em C. E a gente vai ter aqui 540 vezes esse braço de alavanca, que, não sei se vocês recordam que eu falei, que era de 2 metros. E também vai estar esse momento, em relação ao ponto C, entrando, né, no plano, então vai ser negativo, menos 540 vezes 2 igual a zero. MC igual a menos 1080 Nm. Veja que ele deu negativo. Esse negativo aqui significa o quê? Significa que ele está no sentido oposto do que eu pressupus no início. Então, né, em vez dele estar fazendo assim, entrando no plano, né, ele vai estar nesse sentido daqui, né, saindo do plano. Bom, aqui a gente já resolveu o nosso problema, a gente já achou quais que são as reações das forças internas em C. Mas, como eu disse no início do problema, eu vou resolver também de outra forma, usando o corte AC, apenas a fins didáticos, porque usando o corte AC a gente tem algumas situações interessantes. Então, vamos continuar aqui. Agora, em vez de fazer o corte CB, que foi o que foi feito anteriormente, a gente vai manter o corte AC. No corte AC, a gente vai ter as forças internas em C, do momento fletor e o esforço cortante, e as reações do apoio em A. Então, isso vai nos dar duas incógnitas em A, duas incógnitas em C. Pelas equações de equilíbrio, a gente terá duas equações, então a gente não tem como resolver, né, apenas a partir do corte. Então, primeiro a gente vai ter que achar as reações em A para poder fazer depois as forças internas em C. Para as reações em A, eu posso substituir esse carregamento triangular por um carregamento equivalente, né? Sendo esse carregamento equivalente, vai ser 270 vezes 9, que é o tamanho, dividido por 2, porque ele é triangular e vai ficar localizado a 1/3, né, do tamanho total de A, né, 1/3 de 9 vai ser 3 metros. Então está aqui representado, né, tendo MA como reação em A e VA, né, coloquei aqui apontando para cima, e o momento, né, comprimindo as fibras superiores. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser achar quais são o MA e VA. Então, bem, para achar VA, a gente pode fazer somatório das forças em Y igual a zero. A gente vai ter VA apontando para cima, menos 270 vezes 9 dividido por 2, que é 1.215 newtons. Então vai ficar menos 1.215 igual a zero. Logo, VA igual a 1.215 newtons, né? Apontando aqui para cima. E para achar momento em A, a gente pode usar a equação de equilíbrio dos momentos em relação a um ponto qualquer. Vou escolher justamente o ponto A. Então, vou poder selecionar, né? Isso daqui tem alguns livros que selecionam diferente, mas eu prefiro colocar positivo saindo do plano. Então, positivo saindo do plano vai ser aqui no sentido anti-horário, né? Então, a gente vai ter o MA que está entrando no plano aqui como negativo, menos MA, e o momento, né,
que vai ser 270 vezes 9 sobre 2, que é 1.215, vezes 3, né? Entrando no plano, então vai ser negativo. Assim, temos que MA igual a menos 3.645 Nm, sendo o que representa esse menos? Esse menos representa que ele está no sentido oposto do que a gente colocou aqui anteriormente. Então, ele vai estar aqui, né, no sentido de comprimindo as fibras inferiores e tracionando as fibras superiores. Bom, fazendo aqui o corte AC, então a gente tem as reações em A e o que a gente quer saber em C, né, que eu vou colocar aqui como se fosse comprimindo as fibras superiores, MC, e vou colocar VC apontando para baixo. Vejam que o nosso, né, carregamento paralelepípedo, eu dividi ele como se fosse o equivalente a dois carregamentos. Um, né, retangular e outro triangular. O retangular, vejam que a gente fez lá, vendo a outra parte, no ponto C, ele tinha altura de 180 Nm por metro, né? Então aqui o retangular, o equivalente a ele, seria uma força aplicada aqui no centro, né? Então estaria a uma distância de 1,5 de C e 1,5 de A, de 180 vezes AC, que é 3. E o carregamento triangular daria, se aqui no total é 270 e aqui é 280, essa parte aqui teria 90, então seria 90 vezes 3 dividido por 2, né? Aplicado aqui a 1/3, né, de A, então a distância de 1 metro aqui, vou colocar dessa forma aqui, né, para a gente lembrar que é a força equivalente por causa desse triângulo, 90 vezes 3 sobre 2. Bom, e agora para achar, né, as nossas reações, é só uma questão de fazer as equações de equilíbrio. Primeiro, para achar VC, vou fazer então somatório das forças em Y igual a 0, né? Então, em Y eu vou ter 1.215 newtons apontando para cima, 90 vezes 3 sobre 2, que dá 135 apontando para baixo, 180 vezes 3 apontando para baixo, que dá 540, menos VC, igual a 0. Isso nos resulta que VC igual a 540 newtons. Agora, para o somatório dos momentos, né, eu vou escolher um ponto qualquer, posso escolher o ponto C mesmo. Então, somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a 0. E aí, né, considerando positivo saindo do nosso plano, eu vou ter, então, esse momento como positivo de 3.645, né? 1.215 em relação a C vai realizar um momento negativo, entrando no plano, 1.215 vezes 3, né? Aqui o 90 vezes 3 sobre 2, né, do carregamento triangular, que dá 135, a gente vai ter um momento, né, positivo de 135 vezes, qual que vai ser a distância daqui? Né, aqui seria, o total seria 3, né? Daqui até aqui seria 1, então seria 2. Esse 180 vezes 3 vai ter um braço, uma distância de 1,5, então vai ser mais 180 vezes 3 vezes 1,5. E o momento em C, que está também saindo do plano, então positivo, mais MC, isso tudo igual a 0. Aqui eu tinha escrito errado, é 3.645, não 44, né? E aí, então isso nos resulta que MC igual a menos 1.080 Newton vezes metro. Esse menos quer dizer que está no sentido oposto do que eu pressupus aqui. Então, em vez de estar comprimindo as fibras superiores, né, ele vai estar tracionando as fibras superiores. Bem, essa outra maneira de resolver ela é mais complexa que a primeira, mas ela é interessante de fazer justamente por causa desse carregamento aqui, né, esse quadrilátero, que para resolver é mais fácil dividir em um carregamento retangular e um carregamento triangular, né, e ver a influência
de cada uma dessas duas forças. Obrigado, deem o seu like no vídeo para apoiar nosso trabalho e também, qualquer dúvida, escreva nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.